Existem pelo menos 3 tipos de testemunha de Jeová. Isso mesmo. O primeiro tipo de testemunha de Jeová que existe é a testemunha de Jeová ideológica. O que é a testemunha de Jeová ideológica? É aquela pessoa que é testemunha de Jeová em suas ideias, que tem uma formação ideológica com as doutrinas da Sociedade Torre de Vigia. Testemunha de Jeová ideológica é aquela cuja substância interior, cuja formação, cuja estrutura de pensamento é baseado nos ensinamentos das testemunhas de Jeová. Nesse primeiro tipo de testemunha de Jeová que existe, a testemunha de Jeová ideológica, existem ainda de 3 a 4 subdivisões deste primeiro tipo de testemunha de Jeová. A primeira subdivisão deste grupo de testemunha de Jeová ideológica que existe é a testemunha de Jeová não batizada. Isso mesmo. Talvez você já encontrou por aí no dia a dia, no Salão do Reino, nos canais apologéticos aqui no YouTube. Enfim, talvez você encontrou pessoas que não são testemunhas de Jeová de fato, batizadas e tal, não são batizadas, mas as suas ideias, o seu pensamento, a sua formação doutrinária é com base nas doutrinas das testemunhas de Jeová. Essa é a testemunha de Jeová ideológica não batizada. O segundo tipo de testemunha de Jeová ideológica que existe é a testemunha de Jeová ideológica batizada. Ela não só acredita nas doutrinas, ela não só sustenta ideologicamente as doutrinas das testemunhas de Jeová, mas como ela é formalmente testemunha de Jeová. Veja, a não batizada, mas que concebe as ideias das testemunhas de Jeová, e a batizada, que não só concebe as ideias, ela formalizou a sua crença nas doutrinas das testemunhas de Jeová. O terceiro tipo de testemunha de Jeová ideológica que existe é a testemunha de Jeová ideológica desassociada. É aquela testemunha de Jeová que não mais faz parte da organização formal, da organização física testemunha de Jeová, porém, a sua ideologia, as suas ideias continua testemunha de Jeová. Desassociada, mas testemunha de Jeová na formação interior. Testemunha de Jeová nas ideias. O quarto tipo de testemunha de Jeová ideológica que existe é a testemunha de Jeová dissociada. Diferente da desassociada. Esta agora é a testemunha de Jeová ideológica dissociada. Também não é mais formalmente testemunha de Jeová, mas continua com a mesma concepção, com a mesma formação ideológica das testemunhas de Jeová. Então veja, a testemunha de Jeová ideológica não batizada, a testemunha de Jeová ideológica batizada, a testemunha de Jeová ideológica desassociada e, por fim, a testemunha de Jeová ideológica dissociada. Veja você que nós estamos citando apenas o primeiro tipo de testemunha de Jeová que existe, que é a testemunha de Jeová ideológica, que eu subdividi em 4 subtipos. O segundo tipo de testemunha de Jeová que existe é uma contraposição ao primeiro tipo. O primeiro tipo é a testemunha de Jeová ideológica. O segundo tipo de testemunha de Jeová que existe é a testemunha de Jeová não ideológica. O que é a testemunha de Jeová não ideológica? É aquela testemunha de Jeová que, embora
continue membro da estrutura física, da organização física da torre de vigia, das testemunhas de Jeová, mas a sua composição ideológica, a sua formação ideológica, a sua cabecinha, o seu modo de pensar sobre Deus, sobre o mundo, sobre a vida, não é mais testemunha de Jeová. Veja que ela continua membro, como já disse, da organização das testemunhas de Jeová. Ela frequenta o salão do reino, ela sai em serviço de campo, ela faz o campofone, ela escreve cartas, ela é uma testemunha de Jeová que não é ideológica, embora ela faça todo esse serviço, mas ela continua testemunha de Jeová por algum outro motivo qualquer que lhe induz, que lhe obriga a continuar fazendo as práticas das testemunhas de Jeová, mas a sua concepção interior não é mais de uma testemunha de Jeová. Talvez você conheça ou já tenha ouvido falar daquela pessoa que permanece testemunha de Jeová para não perder a comunicação, a comunhão, a relação com seus parentes. Ela vai para o salão, ela sai ao campo, ela escreve cartas, ela assiste às reuniões, ela comenta as reuniões, mas na sua concepção interior, ela não é mais testemunha de Jeová. Este é o segundo grupo de testemunha de Jeová que existe, o qual eu chamo de testemunha de Jeová não ideológica ou testemunha de Jeová formal, apenas uma formalidade. Substância mesmo, já era. Terceiro tipo de testemunha de Jeová que existe é a testemunha de Jeová desonesta intelectualmente. Como é que é a testemunha de Jeová desonesta intelectual? É aquela testemunha de Jeová que já percebeu, já tocou um sininho dentro de si, já deixou cair a ficha de que ela é membro de uma seita, de que os ensinos da torre de vigia são ensinos fraudulentos. É aquela pessoa que já percebeu de que as testemunhas de Jeová ao longo da sua história mudou diversas vezes, ou mudaram diversas vezes, mudaram diversas vezes de doutrina. É aquela testemunha de Jeová que já percebeu, que já se convenceu de que a organização ao longo da sua história apontou acontecimentos futuros e que esses acontecimentos não se cumpriram. Essa é a testemunha de Jeová desonesta intelectualmente. Por quê? Porque embora ela já tenha notado isso tudo, ela já tenha percebido isso tudo, por uma questão de vaidade, de orgulho, ela permanece testemunha de Jeová. Tem gente que é isto ou aquilo, ou permanece nisto ou naquilo, por mera questão de orgulho pessoal. Você conhece uma testemunha de Jeová assim? Você é essa testemunha de Jeová? No meu canal eu já encontrei, por exemplo, várias pessoas que já perceberam de que estão enganadas, de que foram enganadas, mas o orgulho pessoal não os deixa abandonar o engano e continuam sustentando as doutrinas das testemunhas de Jeová, mesmo a sua concepção interior estando totalmente fragilizada e contrariando aquilo que ele diz com a sua boca. Resumão, os 4 tipos ou os 3 tipos de testemunha de Jeová. Testemunha de Jeová ideológica, testemunha de Jeová não ideológica e testemunha de Jeová desonesta intelectualmente. Notando que o primeiro tipo de testemunha de Jeová,
que é a testemunha de Jeová ideológica, tem 4 subdivisões: a não batizada, a batizada, a dissociada e a desassociada. É isso. Deus abençoe.